Mas afinal, o que é bioconstrução? Antes de mais nada, a gente pode pensar nessa palavra e já ter muitas respostas. Bio é vida e construção é construção. A gente está falando de uma construção viva. Todos os seres vivos, para se manterem saudáveis, eles têm uma relação com o seu entorno de equilíbrio. A gente respira, troca ar e está sempre regulando a temperatura do nosso corpo. E quando a gente fala de uma casa viva, a gente está falando de uma casa capaz de prover conforto térmico porque ela é viva. E para ela ser viva, ela precisa ser feita com materiais naturais, ela precisa fazer um bom uso desses materiais com uma série de técnicas. Ela pode também ter uma série de sistemas coligados, entre outras características fundamentais para a casa ser eficiente e saudável. Então a gente tem que pensar em 3 coisas para pensar em bioconstrução. É projeto, materiais e sistemas. Se tu tens um bom projeto para fazer uma casa, mas os recursos que tu tem no lugar, os materiais que tu tem são ruins, não vai ajudar muito no projeto. Se tu tem um projeto ruim e os materiais são bons, também não adianta. Então você tem que somar tudo isso. E depois são sistemas. Ou seja, sistema de circulação de ar para ter um bom arrefecimento no prédio, sistema de coleta de água de chuva para você ter autonomia em água, sistema de saneamento ecológico para você tratar o teu próprio esgoto. Esse conjunto de coisas traz todo esse conceito da bioconstrução. Quando a gente fala em bioconstrução, a gente diz que a casa é a nossa terceira pele. Então tu tem a tua pele, a tua roupa é a tua segunda pele, a casa é a terceira pele e tem mais um elemento que é a quarta pele, que é o que tu cria ao redor da casa. Então em permacultura a gente cria vários elementos para melhorar o conforto térmico da casa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma barreira para reduzir o vento. Se você for pensar sobre isso, para cada 10 km de vento eu baixo 1 grau de temperatura. Então faz bastante diferença se eu tiver num clima frio e eu fizer uma barreira para que eu não tenha um vento frio na casa. Isso já melhora a temperatura externa. Então nós estamos falando da quarta pele. Se eu colocar árvores caducas, ou seja, essas árvores que perdem a folha, na parte onde a casa recebe mais sol, no verão eu vou ter sombra projetando na casa, e no inverno essas árvores perdem a folha e eu vou ter sol na casa, que é o que eu quero, calor durante o inverno. Então esses elementos todos, somado a projeto, materiais e sistemas, vai te trazer uma eficiência na bioconstrução, uma eficiência numa casa viva, como a Tati disse. Quando a gente fala de materiais naturais, madeira, bambu, pedra, terra, a gente está falando de usar esses materiais de muitas diferentes formas. É por isso que existem muitas técnicas bioconstrutivas e também existem muitas formas de combinar essas técnicas. Se a gente pensar na madeira, por exemplo, a gente pode construir com tábuas, com toras, a gente pode fazer cavacos para cobrir o telhado. Existe uma série de formas de usar a madeira de maneira estrutural ou para fechamento de paredes e prover alto conforto e eficiência térmica. A mesma coisa com barro. Existe uma quantidade enorme de técnicas, dependendo do que você quer alcançar com essa construção, do tipo de material que você tem no terreno. Você pode fazer uma taipa de pilão, você pode fazer super adobe, você pode fazer tijolos de adobe, você pode fazer pau a pique, que já tem uma combinação de madeira com pedra e terra. Você pode fazer o cobre. Existe uma série de técnicas que você pode lançar mão que usam a terra. Mas dependendo do seu objetivo, você pode usar uma ou outra e pode combinar essas técnicas também. Por isso é importante, ou seja, a leitura da paisagem do lugar que tu estás, o clima também do lugar que tu estás, o projeto que tu está querendo fazer em relação a esse clima, em relação a esse ambiente onde tu está, se é um lugar que venta muito, se é muito úmido, se é muito seco, enfim, tudo isso tu tem que levar em consideração e tu vai então construir a partir dessa lógica. A taipa de pilão, por exemplo, é uma técnica onde tu tem terra dentro de uma forma, terra compactada, é uma técnica que dá alta resistência ao material, não só para suportar um telhado, mas é importante para suportar vários andares, como 14 andares no Iêmen, tu vai encontrar construções assim no Marrocos, as nossas igrejas no Brasil, ou seja, várias delas foram construídas assim, dessa maneira, com essa técnica. Então, é uma técnica que tem alta resistência e uma vantagem que quando tu tira a forma, tu não precisa fazer reboco. À medida que tu termina de compactar, tu já pode desmanchar a forma. No caso do cimento, tu leva mais de 20 dias quando tu faz uma forma com concreto. E essas coisas todas se perdeu na história, ou seja, muito pouca gente sabe disso. E essas construções em outros países seguem sendo construídas assim, empresas dedicadas, especializadas a trabalhar com taipa de pilão. Existe uma série de materiais naturais que a gente pode usar para conferir resistência a esse barro.
agregando, por exemplo, baba de cactus, goma de mandioca, goma de arroz e uma série de outras substâncias e misturas que é possível fazer, além das técnicas que você tem para escolher, dependendo do seu objetivo. Para uma parede interna, por exemplo, você poderia escolher uma técnica mais leve, como uma taipa leve ou tijolos de adobe, por exemplo. Ou também poderia fazer divisórias de madeira. A questão é ter informação para poder aplicar bem essas técnicas e também combinar elas de acordo com o objetivo desse projeto e com o clima do lugar onde essa casa está sendo construída. A gente usa muito também soro de leite e leite para dar resistência nos materiais. A lógica é muito simples. Você vê que um queijo, quando fica velho, você tem que cortar ele quase a machado, porque fica muito duro. Então a lógica é essa, eu trago esse princípio. Quando eu coloco no barro, eu tenho materiais de alta resistência. Tão resistente que tem paredes aqui que nós lavamos com jato, por exemplo, e ela resiste, porque o pessoal acha que quando tu faz uma casa de terra, aquilo se desmancha. E não é verdade, não é assim. E a pesquisa diz que o cimento tem uma durabilidade de 100, 120 ou no máximo até 150 anos. Então, no momento que a gente tem informação, começa a se dar conta do quanto a gente perde de estar em contato com todas essas técnicas, com todo esse conhecimento. O Super Adobe, por exemplo, eu dei várias formações para o Exército, montamos curso com eles e eles fizeram um teste de balística. O Super Adobe é essa técnica de ensacar a terra, né? E compactar a terra ensacada. A única bala que passou nos testes que se fez foi a R-15, que é a metralhadora antiaérea, para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, até resistência à bala esses materiais têm. E, às vezes, as pessoas acham que essas casas não têm duração nenhuma, porque são feitas de terra. É um grande engano, porque a história da humanidade toda foi construída dessa forma. As construções com materiais naturais são as construções mais antigas do mundo. Os castelos de pedras, as grandes construções de taipa de pilão continuam em pé, firme e fortes. Esse tipo de conhecimento é fundamental para a gente construir casas duráveis e é fundamental para a gente ter casas saudáveis. Então nós teremos que resetar algumas informações na nossa cabeça e abrir a nossa mente para esse horizonte fantástico que são as bioconstruções.